Olá, telespectadores da TV Mon. Sejam todos bem-vindos para o programa Dialogando com Deise. Estamos aqui hoje com o vereador João Ernesto e o nosso querido vereador Paulo Azeredo. Tudo bem? Tudo bem, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre o nosso município de Montenegro e o município de Triunfo, que a gente tem uns problemas sobre nossas divisas, sobre zoneamento e um monte de problemas que a gente vem enfrentando faz tempo, né? De o que ocasionou o problema da divisa entre os nossos dois municípios. Aí estão aqui os dois vereadores para nos explicar um pouco sobre isso e o que a gente pode fazer para resolver esse problema, né? Posso... Um de vocês começa. Muita honra, né? Ser nosso visitante aqui. Em primeiro lugar, Deise, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez aí para fazer parte do teu programa, principalmente por tratar de um assunto de suma importância que afeta a população tanto de Triunfo quanto a população de Montenegro, na região da divisa. Esse é um problema que começou no ano de 2014, né? O censo, quando foi feito, as informações foram passadas e aonde deveria ser Triunfo foi passado como Montenegro, e onde deveria ser como Montenegro, nesses locais, acabaram passando como Triunfo. Então, ali o sistema entendeu que esses locais eram do município, na realidade, passou a ser a partir daquele momento. Então, isso aconteceu em 2014, e daí, a partir de então, ali Bom Jardim, Fazenda Quadros, ali no município de Triunfo, outros pontos aí da divisa, que pro lado de Montenegro, que depois o Paulo também pode falar aí, esses locais, simplesmente de uma hora para outra, passaram a não ser mais do município de Triunfo. E isso acarreta uma série de problemas. Por quê? Porque a gente sabe que nessas comunidades o poder público tem a responsabilidade da coleta de lixo, escolas, iluminação pública, a arrumação de estradas, então toda uma infraestrutura que o poder público tem para proporcionar nessas localidades. E simplesmente de uma hora para outra tu está investindo e promovendo um determinado serviço que não é mais dentro do teu município. E a gente sabe que isso depois o Tribunal de Contas pode vir a apontar por quê? Porque o dinheiro tem que ser gasto dentro do seu próprio município. Então começou um movimento lá dentro, estou falando pela parte de Triunfo, começou um movimento lá dentro do município. Foi feito abaixo-assinado, foi feito reuniões nas localidades e daí depois foi criado um projeto de lei, foi mandado para a Câmara de Vereadores no ano de 2018, acabou sendo aprovado, feito um levantamento que na realidade, no meu entendimento, nesse primeiro momento deveria ter sido criada uma comissão da Câmara de Vereadores de Triunfo e uma de Montenegro para fazerem um projeto único e aprovar pelas duas casas legislativas, mas na realidade Triunfo fez uma lá no município e aprovou e mandou para Montenegro. E aí Montenegro hoje questiona que alguns pontos não estão, então criou-se esse impasse. Mas hoje, respondendo por Triunfo, dentro das localidades onde o município vinha fornecendo esses serviços públicos, ele continua da mesma forma, não mudou nada. Mas tem vários problemas que nós temos a questão legal com relação aos moradores. Por exemplo, tu precisa montar uma empresa naquele local, tu vai pegar o alvará, quem é que te dá o alvará? É a cidade de Triunfo ou a cidade de Montenegro? Às vezes tu vai na cidade de Triunfo e diz, não, legalmente vocês não pertencem, então nós não temos condições de fornecer o alvará. Vai lá em Montenegro, vai em Montenegro, Montenegro diz a mesma coisa. Então criou-se um impasse. Questão do título de eleitor, também criou-se um impasse, por quê? Porque você tem que votar onde você tem domicílio eleitoral. Se tem a dúvida que tu morava em Triunfo e hoje passa a ser Montenegro ou vice-versa, então tu está numa situação também irregular. Outra coisa também com relação às contas de luz, então criou todo esse impasse simplesmente porque naquele momento onde foi feito esse levantamento lá em 2014, houve essa questão da divisa. E hoje Montenegro alega que esse projeto que foi feito lá no município de Triunfo tem uns pontos que não voltaram da forma correta. Então, acho que com relação a isso, o colega aí, o vereador Paulo Azeredo, pode nos dar mais explicação com relação ao lado de Montenegro. Sinta-se à vontade. O que o senhor tem a dizer? Tem aqui. Um mapa. Um mapa. Tem um mapa. Ô Deise, quero agradecer essa oportunidade e
companheiro amigo João Ernesto, vereador em Triunfo, também de estar aqui, e eu entendo que tem que ser algo feito por várias mãos, não é? Ou seja, tem uma legislação hoje estadual na Comissão de Assuntos Municipais que oportuniza a regularização de divisas, mas tem que ter um projeto de comum acordo entre as partes e entre os confrontantes. Por exemplo, nós de Montenegro temos situações desencontradas aqui com Triunfo, com Paverama, com Brochira e com Maratá. E horas avançamos sobre Triunfo, que é o caso da Quadro, Bom Jardim do Caí, e Triunfo avança o Montenegro aqui com a Fortaleza e Mudaboi, por exemplo, né? E tem outros que são discutíveis, então tem que ver então as divisas antigas, como eram antes de 2014, sentarmos uma comissão de cada município, seja aqui Triunfo nosso em Montenegro, Montenegro e Paverama, Montenegro e Brochira, Montenegro e Maratá, juntamente com o departamento de geoestatística, geográfica deles lá, que faz o levantamento todo topográfico das divisas. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o projeto de lei que o vereador João Ernesto falou, aprovado em 2018 em Triunfo. Esse projeto de lei aqui não serve, ele na Assembleia não vale, porque o mesmo projeto de lei aprovado lá em Triunfo em 2018 deveria ser aprovado também em Montenegro em 2018 ou 2019, e os dois processos aprovados iriam para a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, que unificaria os dois, faria uma lei única, e o Estado, os deputados estaduais aprovam, né, a alteração das divisas. Comum acordo. Em comum acordo. Então, o que acontece aqui? Aqui, nesse projeto de lei, ele vai do ponto 1, lá da Fazenda Quadros, até o ponto 6, que é o Morro da Fortaleza. Só que o Exército, o João disse que ele era do Exército, acho que tinha a mão dele junto nessa questão aí, a determinação dele. E eu não servi o Exército, então estou dando igual para nós aqui. O Exército, lá no Morro da Fortaleza, tu conheces bem ali, Pasto Pimenta, Fortaleza, região, ele traçou uma linha reta, imaginária, reta, do Morro da Fortaleza a ponte do Arroio em Serra Velha. Para lá é Triunfo e para cá é Montenegro. Então, por exemplo, só para ser dois casos, em 88 eu fui vereador aqui em Montenegro. O vereador Gasparino da Mota, que é de Mudaboi, e o vereador Biluca Zeredo, que é ali da Fortaleza. Hoje, parte de terras do Biluca estão para Triunfo, ele é vereador, aqui em Montenegro, em 88. E as terras do falecido Gasparino da Mota estão hoje para Triunfo. O campo do Nacional, ali do Mudaboi, está para Triunfo. E isso aqui nessa lei não contempla. Ela vem até o Morro 6, ou seja, acertou o lado de Triunfo e não acertou o lado de Montenegro. E o ex-vereador Claudinho me trouxe há uns 15 dias atrás aqui, passei para o presidente da Câmara, e nós formamos já aqui, Ernesto, uma frente, aqui tem uma resolução, eu te passei uma cópia dela, que desde 2012, que permite formar uma frente parlamentar para discutir questões como essa, por exemplo. Seria uma comissão especial. Uma comissão especial, ou uma frente parlamentar, que aqui não é frente parlamentar. Então nós formamos a frente parlamentar das divisas, pedimos aqui também uma reunião agora, convidando Triunfo, o departamento que faz o zoneamento lá, a parte de divisa do Triunfo, convidando os municípios, nós buscarmos juntos trabalhar essa questão. Que é importante, porque esse projeto aqui ele não vai ser, você vamos para Triunfo, mas não é regularizou Triunfo lá, depende da legalidade para o prefeito fazer uma obra lá, mas essa terra vem da Quadros, legalmente é de Montenegro. Legalmente pela divisa, não pelo direito. Nós sabemos que é de Triunfo, então nós temos que Triunfo regulariza lá, Bom Jardim do Caí, Fazenda Quadros, agora Mudaboi hoje está para Triunfo, e Mudaboi é Montenegro. Parte de Fortaleza é Montenegro. Por quê? Olha aqui eu fiz um mapinha, né? Para vocês entenderem, absolutamente aqui assim, mais ou menos, não é um mapa assim, né? Mas aqui o Morro da Fortaleza, ponto 6. Daqui, aqui na ponta da Serra Velha, passaram uma linha reta. Então essa parte aqui hoje, que é Mudaboi, Capão do Leão aqui, pegou a parte, Teodrovando ali, Biluca, aqui no Mudaboi, Posto Saúde, passa do lado do Posto Saúde e vai reto. Lá, a capela, aquela igreja Sanga Funda ali, sim, também, isso é tudo para Triunfo. A divisa proposta, ela vem aqui na estrada geral, essa do Enite, falamos antes. Aqui no Biluca, no Carlos ali, entra à esquerda, né, Eloá, vai reto ao Arroio Gil, Arroio da Cria antigamente, segundo o João Ernesto. Aqui vem na faixa, e aqui eles vão subindo pela faixa, não, porque o falecido Agildo ali,
o Luiz Henrique, ali é Triunfo. Ela acho que passa um pouquinho mais aqui na ponte do Arroio da Cria, Arroio Gil hoje, e sobe na igreja de Sangafunda, e entra na estrada Costa Cadeia e vai em direção a Catupi. Aqui tem uma mortuária aqui, e aqui tem aquela comercial, a Rodrigues, a fábrica de pallet. E tem uma discussão grande, que a comercial Rodrigues é Triunfo hoje, ou se é Montenegro é Triunfo. Então tem uma questão aí que não posso dizer, não conheço. Daí o que eu consegui? Está aqui, para concluir aqui na parte, consegui agora, o departamento de GEL de Montenegro fez aqui, memorial descritivo pelas coordenadas, né, os pontos coordenados, e mandou para o prefeito de Triunfo um projeto de lei já. Autoriza o Poder Executivo Municipal a encaminhar a correção dos limites territoriais. Projeto de lei tal, mandou para Triunfo e mandou para o prefeito de Montenegro, mas não mandou para a Câmara. Nós temos uma frente parlamentar que não sabia disso, fiquei sabendo agora. Então pedi uma reunião da frente parlamentar, e oportunamente acontecendo tudo, nada é por acaso na vida da gente, né, João? Nós estávamos aqui quando tinha um projeto lá que tu também não tem conhecimento? Não. Eu tive conhecimento agora. Hoje de manhã que eu liguei para a Aline, que coordena o DGEL, ele não, já mandei um projeto para lá, tal, e não foi discutido nada com as partes. Então, com isso aqui agora, estamos aí para, né, eu vou dar uma cópia de depois, eu mando uma cópia, né? Se me permite, claro. só uma observação, por exemplo, de acordo com o nosso regimento interno lá da Câmara, funciona da seguinte forma: para nós lá, a comissão especial ela é criada quando há o encaminhamento por parte do Executivo de um projeto, no caso como esse aí, de um projeto de lei, que envolve um assunto que não é pertinente às 6 comissões que existem lá. Então, cria-se uma comissão especial, quando esse projeto chega na Câmara, baixa para a primeira votação, e daí sim, cria-se uma comissão especial, que daí ela vai, pode ser 3 ou 5 membros na realidade, que daí vão estudar o caso e vão dar o seu parecer, e uma vez retornada para a Câmara para a segunda votação, se aprovada, daí o prefeito sanciona e vira lei na realidade. Então, se foi já mandado para Triunfo, eu espero que o Executivo mande para a Câmara de Vereadores lá, para que a gente possa tomar conhecimento, criar essa comissão especial, e aí seria o que? Essa comissão que faria parte, no caso, esse contato com a Câmara de Vereadores de Montenegro, se vocês já têm a comissão aqui montada. Temos na frente parlamentar. Isso. E aí essas duas comissões, sim, se o entendimento estiver bom, digamos, para os 2 municípios, vota lá, vota aqui, aí como tu disse, aí vai para a Assembleia Legislativa e está feita a nossa parte. Eu acho, né, no meu entender, que a gente vê bastante, até sobre saúde, a ligação de luz, tudo. Eu acho que deve, né, um acordo, né, entre fazer isso, inclusive, né? essa comissão especial que ela é criada, ela tem poder, inclusive, de convocar a audiência pública, porque isso hoje não é um interesse só meu, vereador João Ernesto, ou do Paulo Azeredo, vereador Paulo Azeredo, não é só interesse nosso, nós temos a obrigação de resolver o problema legalmente. Mas isso envolve a vida das pessoas, é o dia a dia, é a sua propriedade, onde é que ela está registrada. Hoje tem pessoas que estão hoje, como eu citei ali, só pegando um exemplo, talvez com seu domicílio eleitoral errado. Por quê? Porque até então eles não mudou nada na vida deles, apenas alguém foi lá e disse que eles não pertencem mais para aquele município. E eles estão numa situação irregular hoje. Hoje o município de Triunfo tem, dentro de áreas, como lá na Fazenda Quadros, tem prédio que é do município com escola funcionando. Então, o que acontece? O recolhimento, esses serviços básicos aí, como iluminação pública, manutenção da iluminação pública, como recolhimento de lixo urbano, tudo isso é feito pelo município. Mas o que acontece? Legalmente, hoje, aquela área ali não pertence a Triunfo, hoje, na realidade. Então, o que acontece? São aquelas coisas que acaba, quando tu vai, talvez futuramente alguém vai responder por isso. Por quê? Porque quando tu faz um investimento numa área que legalmente não é, logicamente tu não pode... Ilegal investimento. Aí até assim, como é que tu vai cobrar IPTU, algumas coisas assim? Quem é que arrecada? Para onde vai o IPTU? Vai para Montenegro? Hoje tem situações assim... Para onde que é arrecadado? Tem situações, por exemplo, tu tens aqui a tua casa e tem aqui teu galpão. A divisa está no meio. Entende? O senhor vendeu uma terra tua, tem uma parte em desmembrar, mas em Triunfo, outra parte é Montenegro. Então não tem, porque sempre as divisas foram feitas por encostas de morro, ou topo dos morros, o caso lá Paverama e Costa Cadeia, é lá no morro, Morros Cavalos, aquela região toda ali que é na parte alta.
Agora botaram no Arroio Santa Cruz e hoje Serra Velha as pessoas que moram em Montenegro, Serra Velha é Montenegro, eu fiz um ginásio de esporte quando prefeito, o cemitério, igreja Serra Velha, hoje pertence a Paverama. Falando, Gasparino Mota foi vereador em 88, hoje as terras dele estão para Triunfo. Família mora, entendeu? Agora a ambulância de Montenegro foi agora socorrer a dona Pedra, que é a esposa dele, 104 anos, foi socorrer semana passada, Triunfo, levar para Triunfo, não Montenegro. Então, na verdade, tem uma irregularidade e esse risco aí de improbidade por fazer algo onde não está contento. Então, o que é importante é isso, ninguém quer tirar nada de ninguém. Ninguém? Essa é a questão, não quero tirar agora. Buscar o que era, e tem escrituras, tem conhecimentos, pessoas que... Tem toda uma história que conta isso. Eu conheço a quadra, estive lá, e não tem como aceitar que seja Montenegro. E a comunidade também sabe que não é Montenegro. É igual Vendinha. Vendinha tem o lado de Triunfo e o lado de Montenegro. Né? Agora, pegar a Vendinha como um todo para Montenegro, para Triunfo, não está justo. Então, o que tem que ser feito, pelo que eu entendi aqui, é ter uma comissão lá de Triunfo, ter uma comissão aqui de Montenegro, vocês lá de Triunfo aceitar, né, a divisa, Montenegro, né, aceitar, né. As comissões, assim, Deise, na realidade, elas são criadas no Legislativo, né, tanto no de Montenegro quanto no de Triunfo. No de Triunfo, por exemplo, ela é criada quando o projeto chega na Câmara de Vereadores. Então, ela baixa para as comissões e daí cria-se essa comissão. Diz, olha, essa é uma comissão especial para tratar de um assunto das divisas, que é o assunto das divisas. Então, essa comissão, ela vai ter, daí ela tem o poder para fazer audiência pública, para vir a Montenegro, para fazer levantamento, o que for necessário para fazer. E uma vez dado o parecer pelo relator dessa comissão, vai a votação dentro da comissão. Se a comissão aprovou aquele assunto, vai para a votação na Câmara de Vereadores. Votou na Câmara de Vereadores por maioria, o projeto de lei retorna para o Executivo, o prefeito sanciona e virou lei. Então, se fizer isso simultaneamente nas duas câmaras de vereadores, resolve o problema. E quem é que coloca esse... É um vereador? Não, o Executivo. O Executivo que tem que provocar, ele tem que mandar projeto de lei. Nesse caso aí, ele é mandado pelo Executivo, porque ele é um assunto de interesse... no caso do Executivo, que é a questão das divisas. Então, uma vez mandado pelo Executivo lá para a Câmara de Vereadores, daí nós começamos a trabalhar em cima dessa comissão que ela é criada. A gente aqui, né, vamos tentar fazer isso? Não, exatamente, nós hoje conseguimos deixar uma cópia depois para o Jornés para levar, depois eu te mando uma cópia para levar em relação a isso aqui. Aqui está o projeto, um projeto criado por Montenegro. Então, o que é importante, entendo, né, João, Deise e telespectadores, essa divisa proposta para Montenegro, vai fazer um mapa geográfico, cartográfico, e sim, é isso aqui e tal, não, para um pouquinho, essa terra aqui, né, aqui em cima o Luiz Henrique aqui, o falecido Agildo que mora ali, na minha visão sempre foi Triunfo, mais embaixo é Montenegro, por quê? Porque antigamente a divisa era passando o Arroio Gil e tinha uma estradinha, daí o pessoal dali doou uma parte de terra para lá de cá, onde tinha um barranco, e fizeram uma estrada de cá, então antigamente passava pelo outro lado da divisa. Agora, a Casa Augusto ali, Augusto é Montenegro, mas acima é Triunfo. Então tem que discutir, em questões são discutíveis e tem que botar na compreensão de quem mora a vida inteira ali. Ninguém quer tirar nada de ninguém, vai ter que ajustar o que é verdade, o que é fato. Não é? E essas comissões, é importante a Câmara de Vereadores, é importante o DGEL de cada município, que tem a cartografia das divisas ali. E isso monta-se projeto, traça-se o mapa das divisas, não é? E ajusta-se e aprova nas câmaras, os prefeitos chancela e vai as duas aprovações, vai para a Comissão de Assuntos Municipais, que faz uma lei única na Assembleia e aprova. Isso é coisa rápida, só falta sentar e conversar. Nós temos a comissão pronta já, né? Tu pode levar, depois te mando essa cópia aqui, para tu veres o que foi encaminhado para lá, pode analisar também, pode sentar junto, construir, né, o equilíbrio certo. Este projeto que está aqui não está correto. Porque ele vem até o ponto 6, Fortaleza, e vai reto lá, lesando Montenegro. A parte ali do Bilu, Capão do Leão, Muda Boi. Eu não quero discutir a questão lá, se é aquele canto do Catupi, que eu não sei como é. Pelo DGEL, ele desce reto com essa cadeia na estrada Catupi, lá embaixo pega a direita. Eu não sei se é isso. E lá adiante, no Jardim Barco Serra Velha, pega a esquerda, chega na ponte, ali Arroio Santa Cruz, é a divisa. E até pelo que eu fiquei sabendo, esse ano, né, agora, também foi feito um outro zoneamento que afetou bastante lá a Fortaleza também.
até a igreja de Fortaleza também já passou esse ano lá para Triunfo, né? Foi feito um novo zoneamento. Pois é, eu não entendo ali, porque a reta do morro da Fortaleza, a ponte Serra Velha, não pegaria pela reta, assim, analisando, né? O morro da Fortaleza lá, uma linha reta ali na ponte Serra Velha, pegaria a igreja junto ou não? Eu não sei, eles fizeram um novo zoneamento, tudo, até o colégio, para baixo do colégio ali, sabe? Já pegou tudo. Que voltando assim, Deise, como o Paulo falou ali, o que acontece? Por exemplo, Triunfo, quando fez lá a aprovação que mandou esse projeto de lei, aprovou, transformou em lei e mandou para Montenegro, ele fez de acordo com o que era o entendimento de Triunfo. Montenegro hoje está mandando para Triunfo, de acordo com o entendimento de Montenegro. O que eu quero dizer com isso? Que existe dois lados que buscam o acerto, e no meio disso está a população da divisa. Então, o que acontece? Essas comissões, eles vão fazer esse trabalho. Audiência pública, ouvir a população, chamar, digamos, pessoas que são especialistas com relação ao esse levantamento topográfico e tudo mais, e disto vai sair um consenso. Aí, uma vez tendo esse consenso, vota-se isso em Triunfo, vota em Montenegro, e vai como digamos assim, como um grande acordo entre os dois municípios. Com concorde, em outras palavras, dos dois municípios vai lá para a Assembleia Legislativa. Esse é o caminho. Uhum. E quais os problemas que acarreta diariamente os municípios que moram de um lado e de outro oficialmente? Os problemas. Olha, eu até vários, né? Se me permite, nós já conversamos uma vez sobre isso, inclusive o Paulo me falou que ele tinha já um projeto, já que, se eu não me engano, acho que até tu apresentou aqui no município de Montenegro. Eu apresentei no município de Triunfo, que seria o projeto um projeto para beneficiar essas pessoas que estão de um lado, mas poderiam receber um serviço do outro lado. De que forma? Vamos pegar um exemplo. Nós temos ali na Vendinha, posto de saúde a 100 metros do lado de Montenegro, quem mora do lado de Montenegro. Então a gente entende que não é justo uma pessoa sair dali do lado de Montenegro, ali, vir aqui no hospital ou num posto de saúde aqui para ser atendido, sendo que ela poderia ir ali a 100 metros e ser atendida. Principalmente quando se tratar de uma emergência, de alguma coisa. Não se está falando dessa coisa do dia a dia que a pessoa tem tempo, e é aquilo que acontece no dia a dia, que é coisa rápida, às vezes tu precisa desse suporte. Então, para isso também teria a questão do maquinário. Por exemplo, se tu está ali fazendo um serviço de retro ali numa propriedade e no outro lado da estrada é Montenegro, ou é vice-versa, ou é Triunfo, esse operador não pode ir lá fazer esse serviço, porque logicamente está fora do município. Então, esse projeto trataria da seguinte forma: seria um acerto entre os dois municípios, criando um rol de serviço, determinados serviços, que seriam prestados de um município para o outro e vice-versa, e atribuindo-se valores. E chegando sempre no final de cada mês, faria a contrapartida. Diz, olha, vamos pegar um exemplo. 10 pessoas consultaram, digamos, num determinado ponto, clínico geral no lado de Triunfo. Mas em compensação, lá no outro lado, Triunfo consultou 10, bom, ok, zerou ali, então não deu nada. Horas de máquina, bom, o município lá atendeu 40 horas de máquina para o município de Montenegro. Mas Montenegro, lá em outro ponto, só 30. Então, Montenegro teria que indenizar 10 horas de máquina para o município de Triunfo. Isso são atitudes do Executivo que facilita a vida das pessoas. Porque só quem mora na divisa sabe quanto é difícil, às vezes, tu morar longe da sede e não ter o acesso a esse serviço que, às vezes, está sendo prestado no lado ali por esse município, e teria condições, se houvesse esse entendimento entre os dois municípios, esse acerto entre os dois municípios, para que esse serviço pudesse ser prestado desta forma. Esse é o meu entendimento. É um projeto que está marcando aqui uma linha reta de Morro Fortaleza, a Serra Velha, Morro Azul, né? Morro Azul, né? Mas o que acontece, Deise, é um projeto de cooperação técnica entre os municípios limítrofes. Por exemplo, ele falou, tem uma máquina do Triunfo lá aqui na Vendinha, por exemplo. Ela pode entrar para Astamora, ou uma de Montenegro na Fortaleza, e forma um banco de horas. De horas máquina, então 10 horas aqui, vem a máquina, o operador e tal, o Montenegro depois compensa aquele banco de horas. Então o município muitas vezes, a máquina distante andou, Fortaleza vai lá e pega a parte de Triunfo. Tu precisa ali de um engenheiro, de um médico, uma ambulância, então tu tem várias maneiras, um caminhão que
cuida da iluminação pública, né? Está lá na vendinha já, falta luz lá da vendinha, vai lá, troca as lâmpadas, cria um banco de compensação, de ajuda recíproca nisso aí, né? E parceria, né? Às vezes o município tem um monte de máquina e o outro não tem. Poderia, e outro tem um rolo compactador, o outro tem lá uma retro, troca a máquina, 2 horas de retro, uma hora de escavadeira hidráulica, é mais dinâmica, e realmente é isso o preço, né? Então criar um banco nesse sentido. Então é um projeto que dá uma integração dos municípios. Nós somos filhos de Triunfo, e o filho não pode, a mãe não pode ajudar o filho, nem o filho pode ajudar a mãe, entende? Assim, é uma coisa. Montenegro tem 18 municípios municipais de Montenegro, tu não pode ter um convênio de participação com os seus filhos que criaram daqui, Brotir, Maratá, São José do Sul. Então isso é uma coisa que nós copiamos esse projeto de São Paulo e largamos para os municípios, né? Essa questão dessa frente parlamentar aí também, desde 2012 está formada uma resolução que permite a frente parlamentar. E nós criamos aqui a frente parlamentar das divisas, da RSC 287, a frente parlamentar da saúde para discutir a questão do Hospital Montenegro. Eles querem retirar agora do governo do estado R$1.400.000 do HM, do projeto Assistir. Então está dentro das coisas se envolvendo no sentido de ajudar. Vocês têm as comissões, aqui nós só temos a CGP e a Comissão de Ética. Vocês têm mais comissões lá, né? Nós temos 6. Isso para entender que são poderes de cidades diferentes, é poder legislativo, mas o nosso regimento interno ele tem diferença um do outro. Então nós lá, por exemplo, nós temos 6 comissões permanentes. Nós temos as comissões, por um exemplo, da saúde, da educação, da agricultura. Então quando chegam os projetos que são pertinentes aquilo já baixa para aquelas comissões que já são comissões que são, o nome já diz, são permanentes. E essa comissão especial ela só é criada quando chega um assunto desta categoria, um assunto de uma questão que nenhuma das comissões ela tem, digamos assim, que ela é específica para tratar disso aí. Então cria-se uma comissão especial, enquanto o assunto estiver em discussão, e ela tem os prazos ali para tramitar, então terminou o assunto, encerra-se a comissão. Dá o parecer, vai para a votação, encerrou aquela comissão. Entrou outro assunto pertinente de novo, que é necessário, cria-se uma nova comissão especial. É assim que funciona dentro do município de Triunfo. Isso que o Paulo falou, muito importante com relação a essa da cooperação, que eu defendo isso lá entre Triunfo e Montenegro, e o Paulo também defende vice-versa com relação a Montenegro e Triunfo. E isso é muito simples, é só tu criar, por exemplo, um rol de serviço. Nós vamos ter 100 serviços, tá, mas se é hora-máquina, como é que tu vai fazer hora-máquina? Simples, nós temos a unidade fiscal municipal, cada município tem a sua. Nossa, lá tem, a deles tem, o valor pode ser diferente de uma para outra. Mas tu cria um coeficiente entre as duas, eles dizem, olha, uma hora de máquina, digamos, dá um UFM, um exemplo assim. Unidade fiscal municipal, se os 2 municípios tivessem o mesmo valor da UFM. Ok, então quando tu for acertar comigo, se tu ficar me devendo nesse banco de horas 10 horas máquina, tu vai me pagar 10 UFM. Pronto, então isso é uma coisa muito simples, aí que entra a importância do legislativo, que nós somos o representante da população, eleitos democraticamente, e nós temos a responsabilidade e a obrigação de facilitar a vida das pessoas. E isso são aquelas coisas que a gente está vendo, que as pessoas têm essa dificuldade, e a gente cobra do executivo. Aí cabe ao executivo pôr em prática ou não. Mas o nosso trabalho é esse, é fazer a indicação e dizer que esse é o caminho para facilitar a vida das pessoas. Como representantes democraticamente eleitos, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte nesse sentido. E mostrar para a população, né, que muita gente não sabe disso. Exige, quer as coisas, mas muitas vezes não sabe, né, como é que deve ser feito, né? É injusto, por exemplo, não é legal, assim, nós dizemos assim, ó, tu vais até a ponte, e as 2 patrolas estão até a ponte, quando poderia passar um tanto, bancar as horas trabalhadas, e lá na outra comunidade, a outra patrola está trabalhando, então daria um ganho muito maior em economicidade para o município, né? Para os municípios, no caso. Correto. Um ganho muito grande. E teria um serviço, muito mais serviço atendido à comunidade. Porque se somam, se potencializam no trabalho. Então é um projeto ótimo, mas é difícil de implantar. Olha o quanto nós somos pequenos no sentido de dar a mão, se ajudar, de cooperação. Falam em cooperação, mas olha, falam só e não aplicam, né? Agora realmente, o Jones falou, nós colocamos, nós propomos, nós expomos aqui essa construção. Ninguém quer o prejuízo de ninguém.
Agora nós queremos o que é justo e o que era, tem que retomar o que é, o que era. O que foi feito não foi legal. Tiraram uma região, o Jardim do Caiçara da Quadra, que é de Triunfo, é sabido, todo mundo sabe, como tiraram Muda Boi e parte da Fortaleza, que todos sabem que é Montenegro. Todos sabem da divisa. Tem gente que antigamente, tu lembra, você está um pouquinho mais novo que eu, né? Um pouquinho. Bem mais novo. Mas na época tinha os colonos, os municípios faziam a roçada. Sim. Olha, o prefeito avisava, olha, tal dia a máquina vai lá para Fortaleza lá, né? Então, e lá o pessoal roçava as estradas, se uniam, então tem gente que ajudou a roçar, e sabe que aquela estrada era Montenegro ou era de Triunfo, vinha a equipe de Triunfo e de Montenegro gostavam ali, cada um a sua parte. Então tem muitas testemunhas vivas ainda, e que comprovam essa verdade das divisas. E é isso que nós queremos. Nós somos representantes do cidadão. Para trazer a verdade, não quero trazer nada que prejudique ninguém. E tem gente, eu vou dizer, estou sabendo, tem gente dizendo, o vereador Paulo Azeredo quer tomar conta de Triunfo. É mentira. Primeira, aqui, ó, está aqui. Está bem assim, ó, é mentira. Diz sem saber, acusam sem saber, injustamente. Agora, quem fez esse projeto aqui não foi o vereador Paulo Azeredo. Quem fez esse projeto aqui foi o Degel de Montenegro, que marcou esse alinhamento aqui. Quando nós seguimos quando fizeram, andamos pelas estradas, seguimos. Quem nos passou isso aqui hoje foi o Degel de Montenegro. Não fomos nós que fizemos. Nós estamos aqui para conversar sem prejudicar ninguém. Agora, pela verdade. Pela verdade, pelo justo, pela verdade. O que é de Triunfo, o que é de Montenegro, e deu. Não tem o que tirar de ninguém. Ponto. Esses projetos, só uma observaçãozinha assim, como nós temos o conhecimento com relação e foi falado tanto em projeto de lei, o que acontece? Esse projeto com relação da participação entre os municípios, da cooperação, em todos os sentidos, como foi falado, na área da saúde, na área da agricultura, é que na realidade o vereador ele não pode apresentar projeto que onere os cofres públicos. Então ele não pode gerar nenhum projeto que dê custo, ele não pode apresentar. Esse é um projeto que oneraria, digamos, o município, que envolveria gastos. Então a gente apresenta em forma de anteprojeto, é um anteprojeto de lei, no caso que o vereador apresenta, mas o que acontece? Ele vai num primeiro momento para votação na Câmara de Vereadores, uma vez aprovado ele vai para o Executivo terá esse anteprojeto na mão, se ele entender que é viável e é bom, ele manda para a Câmara de Vereadores em forma de projeto de lei. Aí sim, aí uma vez aprovado, ele retorna para o Executivo Municipal e, assinado pelo prefeito, ele vira lei. E aí pode ser posto em prática. Então tá, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Dialogando com Deise. Sinta-se à vontade para quando vocês quiserem, sejam convidados para mais uma vez aqui no meu programa, tá? Quando tiverem isso resolvido, se quiserem vir aqui novamente falar sobre isso, estão convidados para aparecer novamente aqui, tá? Para debater e muito obrigada mais uma vez. Da minha parte, agradecer mais uma vez aí por ter sido convidado, agradecer o meu colega e grande amigo aí, Paulo Azeredo aí, que a gente sabe que esse assunto que nós discutimos hoje é de suma importância. Só quem mora nessas regiões e enfrenta esse problema do dia a dia sabe disto. Então a gente entende que isso é importante ser resolvido e quem tem que resolver isso são o Executivo e o Legislativo dessas duas cidades. Sentarem, conversarem, fazer desta forma, mandar para Porto Alegre, para a Assembleia Legislativa e que isso vire lei, que a gente volte a ter, digamos, olha, aqui é lado de Montenegro e aqui é lado de Triunfo, para a gente poder trabalhar em cima desses outros projetos aí de cooperação entre os dois municípios. Da minha parte, muito obrigado aí, Paulo Zeredo, obrigado aí pela parceria aí. Ninguém faz gemada sem quebrar ovos, né? Realmente nós temos que nos unir, até de discrepâncias, diferenças, mas a verdade prepondera, a injustiça não. A justiça perdura. Agora, a verdade, ela bota faticamente os fatos. Né? Faticamente, os fatos. Então, nós temos a verdade. Tem pessoas que conhecem isso, que sabem, se erraram e erraram. Erraram com Triunfo e erraram com Montenegro. Não foi o vereador, não foi o prefeito, alguém que veio e botou superiormente, botaram uma divisa ali, fincaram um palanque ali no lugar errado. E nós vamos buscar aí, dar um jeito de juntos retirarmos e botarmos as coisas
no caminho certo. E essa é a nossa busca, Deise. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado também, Jornés. Eu depois vou mandar para ti uma cópia desse projeto aqui, que peguei hoje, não conhecia, não sabia, está aqui agora sim, para aqueles que falam equivocadamente, injustamente, para que é verdade. Recebi agora essa proposta pública. Estamos publicizando aqui, Deise. Irmãos, agora à tarde pegamos aqui para trazer a verdade, e aqui veio de Triunfo um projeto que vem regularizado até dentro da Fazenda Quadros, Bom Jardim, Morro da Fortaleza. Da Fortaleza para cá não está contemplando, esse projeto não serve para Montenegro, bem claramente. Certo, vereador? Pode dizer isso lá, que a gente sabe disso também. Tá? Obrigado, um abraço. Que bom. E muito obrigada, telespectadores, por nos acompanhar mais uma vez.